9h02 aqui no Jornal da Bandeirantes. Gente, hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o ex-ministro da Educação, ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que participa aqui na série de entrevistas com pré-candidatos ao governo do estado de São Paulo, ele que é do Partido dos Trabalhadores. Haddad, seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes, tudo bem? Obrigado, Pedro. Uma satisfação estar com você, com o Eduardo, com os seus ouvintes. Uma surpresa boa conversar sobre São Paulo, terminar o ano bem. Estou à sua disposição. Vamos falar sobre o preço de passagem, né, de ônibus, de metrô. Claro que aqui, se for o tema do governo do estado, a gente está falando da CPTM, do metrô, da MTU, né? Mas você teve à frente da Prefeitura de São Paulo, enfrentou esse assunto aqui quando foi prefeito, né? O financiamento, a grana que o Estado põe no transporte público, na tua visão, é necessária? É muito recurso que é empenhado para o transporte público? É preciso segurar o preço da passagem? Como que o administrador público fica diante de todas essas questões aí, hein, Haddad? Olha, Pedro, a pressão é grande, né, sobre o administrador municipal. Agora, sobretudo por causa do aumento dos combustíveis, que está dolarizado o preço da gasolina e do diesel e do gás de cozinha. O governo Temer e Bolsonaro atrelaram o preço dos combustíveis ao dólar. Como o dólar saiu do controle, está batendo aí 5,50, 5,60, dependendo do dia, você tem uma pressão de custo sobre o transporte. O que você tem que fazer? Eu acho que você tem que escolher grupos, segmentos sociais vulneráveis economicamente, eu estou falando. Por exemplo, a gente baixou a idade para 60 anos, a partir dos 60 anos a pessoa não pagar. Já mudaram a regra. A gente criou o passe livre do estudante. Nós criamos o bilhete único mensal. Quando eu criei o bilhete único mensal, que vigorou até final de 2016, você não gastava mais de R$140 por mês de passagem, fazendo quantas viagens você quisesse. Se você fosse se ajustar pela inflação, daria menos de R$180 hoje. Se você mantivesse uma política de subsídio adequada, você faz caber dentro do orçamento das famílias, com as gratuidades, você deixa de ser um problema social grave. Agora, do jeito que a coisa está indo, aumento do diesel e fim dos subsídios, que é o que está promovendo aí a Prefeitura de São Paulo, desde o Dória começou a cortar os benefícios, vai ficando insustentável, entendeu? Outra ideia que eu dei, e que infelizmente não foi acatada pelo governo federal, era de municipalizar a CID. Você sabe que existe um imposto sobre gasolina, que é federal, e tem uma partezinha dele que vai para os estados. A minha tese é de que esse tributo devia ser municipalizado, para garantir aos prefeitos condições de ampliar os subsídios à tarifa de ônibus, sobretudo para quem tem dificuldade em pagar. Tem muita gente que não tem condição. Não vai pagar R$5. Agora estão falando em 5, 5,10. O cara não tem R$10 por dia para pagar de condução, entendeu? Não tem dinheiro para comprar comida, vai ter dinheiro para pagar R$10 de passagem? Mas agora é a pergunta por esse prefeito. Por que não se quebra, então, essa maneira que parece que é a única de gerir transporte coletivo nas grandes cidades? Que é pegar o meu dinheiro, subsidiar o transporte coletivo e depois, na hora que eu subo no ônibus, pegar o meu dinheiro de novo. Por que não se quebra essa lógica? O senhor foi prefeito. Por que não quebrou? Mas quebra essa lógica, vê bem. Eu fui o primeiro prefeito do país a criar o passe livre do estudante. O estudante não pagava mais para ir para a escola, para ir para a faculdade, para ir para... Estou perguntando um passo atrás. Não, mas eu estou falando... Aí o idoso. A gente, primeiro lá atrás, no Covas, criou 65 anos, a partir de 65 anos, gratuidade. Eu e o Alckmin trouxemos para 60. Justamente por quê? Porque você vai identificando quem não pode pagar e vai criando condições dessa pessoa usar o transporte público de alguma maneira. Esse subsídio tem que sair dos cofres públicos. Porque não é justo que quem pague a passagem, além da sua passagem, pague por quem não pode pagar. Não faz sentido isso. Então, o subsídio de quem não paga sai do cofre público e aquele que pode pagar, sobretudo aquele que tem vale transporte pago pelo empregador, ele aí não tem o subsídio. Isso faz sentido. Agora, não tem cabimento quem paga, pagar por quem não paga. Aí é o poder público que tem que entrar.
Não tem jeito. O senhor foi prefeito de São Paulo, né? E tinha a presidente da República do seu partido, né? Na época que o senhor comandou a cidade aqui. E tem um assunto que se arrasta há anos, que parece que agora vai ter uma solução, que é o imbróglio do Campo de Marte, né? Sim. O senhor vê com otimismo, né, esse acordo que está sendo anunciado aí? É o melhor desfecho para essa novela que se arrasta há muito tempo, nesse impasse da Prefeitura com o governo federal? Olha, nós tínhamos 2 impasses, né? O mais difícil eu resolvi, que foi a dívida com a União. Né? O São Paulo tinha uma dívida de cerca de 80 bilhões com a União. Essa dívida foi reduzida para 30 na minha gestão, a ponto de nós recebermos grau de investimento de uma agência de risco internacional. São Paulo é uma das poucas cidades da América Latina que, desde a minha gestão, tem grau de investimento. Ou seja, é um selo de finanças saudáveis mundial, né? Agora, sobrou esse outro imbróglio, que é o Campo de Marte, que se arrasta desde 1953. A ação é de 1953. E, na verdade, o problema era Getúlio Vargas. Aconteceu em 1932, que foi quando São Paulo se insurgiu contra o governo da Revolução, do Getúlio Vargas. Também era Getúlio Vargas. Também era Getúlio Vargas. O que o Supremo decidiu? Decidiu que o Campo de Marte é de São Paulo. É da cidade de São Paulo. E o que o governo Bolsonaro quer? Quer perdoar o resto da dívida que sobrou, que é de 25 bi. Lembra que eu falei que era de 80? Caiu para 30 na minha gestão, caiu mais 5 desde que eu deixei de ser prefeito. Hoje está em 25. Eles querem o Campo de Marte em troca da dívida. É um bom negócio? Bom, tudo que reduz dívida é bom negócio. Agora, eu acho que o que tá sobrando para São Paulo é pouco, 400 mil metros quadrados. Ali tem 2 milhões e meio de metros quadrados. É quase 2 vezes o Parque de Ibirapuera. Eu acho que a Zona Norte precisa de um parque equivalente ao do Ibirapuera. Então eu teria feito uma negociação, primeiro, para tirar a asa fixa de lá. Lá não tem que ter avião. Lá tem que ter no máximo helicóptero, um heliporto. Mas a chamada asa fixa, que são aquelas pequenas aeronaves, deveriam ser deslocadas para outros lugares e você entregar um parque para a Zona Norte. É o que eu faria se eu fosse prefeito e era o que estava planejado na minha gestão. Então eu acho que é um erro entregar todo o Campo de Marte. A gente deveria matar a dívida e ficar com pelo menos ali metade daquela área para a municipalidade. A gente vai falar de política também, mas acho que é interessante antes, Pedro, a gente dar uma passada sobre temas do Estado, né? Afinal de contas, o candidato é possivelmente candidato a governador do Estado. Sempre que se fala, ainda mais em São Paulo, partidos que a gente convencionou chamar de esquerda, mais progressistas, dê o nome que quiser, comunistas, como chamam hoje em dia. Isso é o Bolsonaro que... Uma pesquisa da Folha deu 44% do país tem medo do comunismo. Acho que valia uns 4 gentes aqui pra gente falar desse assunto. Mas enfim, é o que o povo chama na rua para que todo mundo entenda o que eu tô falando. Quando o assunto é segurança pública, há um senso comum que diz: esses caras são a favor dos direitos humanos, são a favor de bandido, são a favor de invadir propriedade. Isso é um discurso arraigado na sociedade. Primeiro, é isso mesmo? Se não for, como é que o senhor vai, se apresentando como candidato, convencer as pessoas de que não é isso? Olha, acho que essa semana teve alguns episódios interessantes que estão noticiados por vocês da imprensa. O Supremo Tribunal Federal manteve uma mãe de família presa porque roubou, acho que, alguns chicletes. Acabamos de falar disso. E 2 tabletes de chocolate. O que tem de bandido, traficante, estuprador, homicida solto, não tá no gibi. Ou seja, o que nós temos é que inverter um pouco a lógica. Nós temos que focar a força policial, tanto a polícia militar quanto a polícia civil, que está completamente desmontada pelo Dória. Dória desmontou a polícia civil. Traga aqui qualquer delegado, qualquer investigador da polícia civil para falar a verdade do que está acontecendo com a polícia civil. Desmontar o setor de inteligência da polícia civil, não repõe pessoal, eles não repõem pessoal,
E hoje você tem o quê? Os crimes que afetam diretamente a vida e afetam a dignidade da pessoa humana. Eu estou falando de homicídio, de latrocínio, de estupro, de assalto à mão armada. Esses crimes não estão sendo combatidos na mesma proporção que os delitos miúdos que estão criando uma superpopulação carcerária no estado de São Paulo como nunca houve. E o bandido perigoso está na rua, ninguém mexe com ele. Tem bons advogados, consegue protelar a sua condenação, consegue evitar, entrar com recursos, porque tem dinheiro. Esses caras têm dinheiro. Eu tenho um caso conhecido que aconteceu no bairro onde eu moro. O sujeito matou a mulher a tiros. Faz mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Ele está solto. Está respondendo em liberdade até hoje. Todo mundo sabe que ele matou. O caso mais famoso que tem na cidade, ele está solto. E você tem a mulher que roubou o chocolate para os filhos que estavam passando, foi presa. Mas isso é uma questão da justiça, isso é uma questão do governo do Estado? É questão do governo do Estado também. É claro que é. Todo o Poder Judiciário, a justiça criminal é inteiramente estadual. Ou a gente direciona a força policial, militar e civil para combater o crime que afeta a dignidade das pessoas, a integridade física e psíquica das pessoas, ou nós vamos continuar recolhendo centenas de milhares de pessoas e não vamos ter sensação de segurança. O Haddad, você foi ministro da Educação, né? E conhece bastante do assunto, por isso a pergunta aqui vai em base na tua experiência e nesse discurso unânime de especialistas da educação de que a pandemia é devastadora para a educação pública do Brasil. O que é preciso fazer e o que um governador do estado pode fazer para ajudar principalmente o jovem que depende da escola pública a ter algum tipo de formação? Porque sem formação nenhuma, e essa geração nem, como os especialistas costumam definir, que é o que nem estuda e nem trabalha, está crescendo e explodiu durante a pandemia. Olha, você sabe que eu criei o Instituto Federal de São Paulo, com 37 unidades na capital e no interior. Nós tínhamos 2 escolas técnicas no estado de São Paulo federais, hoje nós temos 37. O Instituto Federal de São Paulo é um paradigma de educação de qualidade no mundo, não é no Brasil. Se você comparar a educação que é dada na Coreia, no Canadá, na Austrália, compara com a educação que é dada pelo Instituto Federal de São Paulo. É o que é uma escola técnica? São escolas de ensino médio e cursos superiores de tecnologia. A única que tinha em São Paulo era ali perto do clube da CMTC. No Paris. Quantos alunos? Você lembra quantos alunos? Hoje nós temos 50 mil. Quando eu era criança, minha avó era secretária lá. Nós tínhamos 5 mil. Quando eu assumi a gestão no MEC, tinham 5 mil alunos no Instituto Federal. Hoje são 50 mil. Quando eu era criança, eu ia lá porque minha avó era secretária lá. São 1 milhão. E ali tinha cheiro de biscoito. Tinha uma fábrica de biscoito ali perto. Era o único centro de estudos federais. É isso. Hoje são 37, a maioria no interior. Por que eu estou falando isso? Porque toda hora falar o Brasil não sabe educar, seu jovem sabe educar. O que está faltando aqui é copiar o que dá certo. Então eu acho, no nosso plano de governo, nós vamos botar o modelo do Instituto Federal como referência de educação para a juventude paulista. Então, mas explica um pouco mais. É aula integral? Como é que funciona? Veja bem, o que o Instituto Federal oferece? Na verdade, você pode resumir numa frase. O cidadão, ao final do ensino médio, está pronto para tudo. Para votar, para participar da vida pública, para participar do mercado de trabalho, para tudo. Sai de lá técnico. Ele sai de lá técnico, ele sai com um diploma na mão. Se ele quiser faculdade, bem, ele vai conseguir entrar numa boa faculdade. Mas ele estará pronto aos 18 anos de idade. Mas a gente tem 50 milhões de analfabetos ou analfabetos funcionais. Isso é algo factível da gente ver funcionar em 4 anos? Você tá dar o primeiro passo? É que você está pegando um estoque que não é do governo Lula para cá. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu assumi o Ministério da Educação, nós tínhamos pouco mais de 3 milhões de universitários no Brasil. Era o pior indicador de toda a América Latina, comparando com México, Chile, Argentina, Uruguai, Colômbia. O pior.
Quando eu deixei o Ministério da Educação, eu deixei com 8 milhões de universitários. Por quê? Porque nós criamos o ProUni, nós fizemos a expansão das universidades federais, nós criamos o Instituto Federal, nós criamos o FIES Enfiador, nós criamos a Universidade Aberta do Brasil. Ou seja, nós escancaramos as portas para o filho do trabalhador que não podia pagar entrar na universidade, que se tornou muito mais diversa. Não tinha creche no Brasil. Sabe quantos por cento da população de 0 a 3 estava em creche? 9%. Quando eu deixei o Ministério, mais de 30% das crianças de 0 a 3 estavam matriculadas. Nós universalizamos a pré-escola. Nós fizemos o IDEB, que é a nota de qualidade do ensino fundamental, aumentar ininterruptamente durante os últimos 15 anos. O que está faltando para a educação brasileira? O ensino médio. Nós precisamos dar um jeito definitivo no ensino médio. E eu repito, o exemplo do Instituto Federal é o melhor exemplo que nós temos a seguir. Não tem que inventar roda. Roda está inventada. E o Estado tem dinheiro para isso ou precisa fazer parceria privada? Bom, eu defendo desde o Ministério da Educação que o Sistema S, as escolas do Senai e do Senac, adirem a essa proposta. Se eles aderirem a essa proposta, nós vamos ter um ensino médio completo no estado inteiro. E agora com a entrada do nosso amigo Josué Alencar na Fiesp, o Josué, como você sabe, filho do Zé Alencar. É filho do Zé Alencar. Quem mais me ajudou a fazer a reforma do Sistema S em 2008, conseguimos arrancar algum compromisso deles com gratuidade, em 2008 foi o Zé de Alencar. O Zé Alencar. Agora o Josué assumiu a Fiesp. Ele tem outra cabeça completamente diferente da do Paulo Scaff. Paulo Scaff tem uma cabeça antiga, do século XIX, né? O Josué é um cara da contemporaneidade. A começar do fato de que um tem indústria e o outro não tinha, né? Já diz muito sobre a cabeça de cada um. Vamos falar de política? Vamos. Posso fazer a primeira pergunta? Os comunistas, como eu disse Eduardo aqui... Você tá olhando debaixo da cama todo dia para ver se tem um lá? Ver se tem um jacaré lá. Ver se avião na barra da calça. Os candidatos progressistas de esquerda nesse pré-momento eleitoral no governo de São Paulo se apresentam com Fernando Haddad, Guilherme Boulos e também há de se considerar Márcio França. O ex-governador Márcio França nesse bolo. Pelo menos é assim que a população identifica. Sim. Pela primeira vez em muito tempo, são 3 nomes que já foram testados como candidatos majoritários e tiveram boas votações naquilo para o qual se propuseram, muito embora não necessariamente se elegeram. Sim. O senhor concorreu para presidente, o senhor concorreu para prefeito. Vai ser um momento em que eles vão concorrer pelo mesmo voto ou ao final desse processo pré-eleitoral um será candidato a governo, um será vice e outro será candidato ao Senado? Olha, eu acho que nós temos públicos distintos, né? O público do PT é um, o do PSOL é outro, o do Márcio eu acho que é outro. E eu acho perfeitamente possível fazer uma campanha como eu fiz, por exemplo, em 2012. Em 2012, o Chalita saiu candidato. O PSOL também lançou candidato. E nós tínhamos um acordo, sobretudo com o Chalita, de ter o apoio de quem fosse para o segundo turno. Não eram nomes já testados em campanhas majoritárias que tinham certo estoque de votos. Diferente de agora. Eu sei, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é muito difícil você pedir para um partido abrir mão de uma candidatura no estado de São Paulo que tem 22% do eleitorado. É muito difícil. Você chegar para o cara e falar, você não vai ser candidato para facilitar a minha vida. O Alckmin não está trabalhando em relação a isso para tirar o Márcio França? Eu sinceramente não tenho essa informação. Se eu tivesse eu te diria, mas eu não tenho. E acho pouco provável. O que eu acho provável é que o PSB queira ter candidato, o PSOL queira ter candidato, e o PT sempre teve candidato, vai ter, até porque, assim, modestamente, eu acho que eu tenho um currículo que fui ministro, fui prefeito, e estou bem colocado nas eleições. Acho natural o PT pedir, né, para lançar candidato e me convidar para ser. Não me convidou ainda. Se me convidar, eu vou pensar muito... Vou aceitar. Muito... Constrangido, levemente constrangido. Não, você sabe. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é muito difícil você pedir para um cara não ser candidato. Eu não tenho coragem de chegar para o Márcio França e falar não seja candidato.
Eu não tenho coragem. O Haddad aqui não é para não ser candidato. Não, mas se ele... Compor uma chapa. Mas, não, para compor uma chapa é possível, mas... Vai ter que retirar a candidatura. Mas tem que partir da pessoa. O Haddad, não pode partir de e-mail pedido, e esse entendeu? casamento do Lula com o Alckmin, o Márcio França esteve aqui, disse que você esteve envolvido aí nessa aproximação. Como é que você está enxergando isso? Hoje tem uma entrevista da Luiza Erundina na Folha de São Paulo. Eu te contar a história. É uma coisa bacana. Eu acho uma coisa mais bacana do que pode parecer à primeira vista. Vou te explicar por quê. Tudo começou com uma conversa minha com o Lula, que eu dizia o seguinte: presidente, nós estamos ainda muito distante da eleição, isso era no começo do ano. Aliás, nesse dia, nem o Supremo tinha devolvido os direitos políticos do Lula ainda, para você ter uma ideia de quanto tempo faz. Eu falei, presidente, vamos começar a eleição pelo segundo turno. Eu falei para ele, vamos começar a eleição pelo segundo turno. O que quer dizer? Se eu tivesse tido o apoio do PSDB e do PDT no segundo turno de 18, esse desastre que está acontecendo no Brasil, com a eleição de uma pessoa completamente despreparada para governar o país, não estaria acontecendo. Não estaria acontecendo. Então, eu vivi na pele o que é um segundo turno mal arrumado. O PSDB e o PDT não podiam ter feito o que fizeram, sabendo quem era o Bolsonaro. Nós tivemos 3 candidatos a governador do PDT que apoiaram o Bolsonaro, 3 candidatos a governador do PSDB, o Leite, o Dória e o Anastasia, que apoiaram o Bolsonaro. Em 3 colégios eleitorais importantíssimos, Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul. 3 dos 5 maiores colégios eleitorais do país. Vamos começar pelo segundo turno. Vamos começar conversando com as pessoas que não nos apoiaram no segundo turno. Porque as que apoiaram a gente no segundo turno vão estar na sua candidatura, vão estar apoiando a sua candidatura. Nós temos que trabalhar quem não esteve comigo no segundo turno. Foi aí que começou o encontro com o Fernando Henrique, o encontro com o Tasso Gereissati, o encontro com o Kassab, o encontro com várias, inclusive com o Alckmin. Então nós começamos, e aí começou a surgir uma aproximação a partir de uma discussão de segundo turno. Independentemente do acordo de primeiro turno, eu acho que foi ótimo eles terem conversado agora sobre o futuro do Brasil. Porque no Brasil você tem 3 turnos. Tem o primeiro, o segundo e depois tem o terceiro que é governar. Que não é simples. Aliás, nesse ponto... Se o diálogo está sendo promovido para o bem do país, como é que alguém pode objetar o diálogo? Como é que alguém pode colocar, num momento que o Brasil precisa de diálogo, para virar essa página triste da nossa história, como é que alguém... Então essa aproximação só existe por causa do Bolsonaro? Essa aproximação do Lula com o Alckmin só existe porque nós tivemos o Bolsonaro. Eu acho que essa aproximação existe pelo que aconteceu em 2018. Exatamente o que eu te falei. Se não tivesse acontecido o que aconteceu em 2018, que foram setores que concorreram para a redemocratização do país, de repente votarem num sujeito autoritário e completamente incapaz. Não é só autoritário e incapaz. Então, como é que alguém diz... tudo pela democracia, e aí quando 2 pessoas sentam para conversar, não pode? Deixa eu pegar o ponto que o senhor colocou de terceiro turno. São Paulo é governado pelo PSDB há 30 anos, para fechar a conta. E tem uma base, tanto de deputados estaduais já eleitos, né, que estão como deputados estaduais, quanto possíveis deputados estaduais, e de muitos prefeitos, tanto ou do partido ou em apoio a. Como é que se ganha a eleição em São Paulo um partido que não é o PSDB e se governa para valer, apostando nos seus projetos e vencendo seus projetos? O senhor tem, o PT tem partidos coligados para ganhar votos para deputado estadual? Vou te dar 2 exemplos concretos. Eu fui ministro da Educação quase 8 anos. Fui vice-ministro 1 ano e meio e ministro quase 7 anos. Eu nunca tive um projeto recusado no Congresso Nacional. Nunca. Os mais difíceis, expansão das federais, reserva de vagas para alunos de escola pública nas universidades, piso nacional do magistério, Fundeb, tudo que você imaginar, eu não tive um voto. Criação de uma estatal para gerenciar os hospitais universitários. Eu nunca tive um voto contra de liderança. Um voto isolado, sim. Mas uma indicação da liderança, nenhum. Aqui em São Paulo, eu aprovei plano diretor,
lei de uso e ocupação de solo, código de obra, IPTU progressivo no tempo, com 11 de 55 vereadores. 11. Eu tinha 20% da Câmara Municipal. Aprovei todos os projetos importantes para a cidade. Renegociação da dívida com a União, tudo. O que eu quero dizer é o seguinte, se você estudar antes o que você vai fazer. Porque o problema é que tem muito candidato que ele é meio avulso, entendeu? Ele, de repente, ele acorda e é candidato. E o cara não faz o trabalho prévio de pensar a cidade, pensar o Estado, pensar o país. Se você pensa antes e tem um projeto consistente, você vai convencer. Você não vai convencer 100%. Não vai convencer 100%, mas você não precisa convencer 100%. Você precisa convencer 50% mais um. Ou 2/3 quando é uma emenda constitucional, ou, por exemplo, o plano diretor de São Paulo. Mas se você estudar antes e apresentar um projeto concreto para a cidade ou para o país ou para o Estado, você vai ter êxito. Haddad, você, como governador de São Paulo, investiria em vacinas no Instituto Butantan? Essa estratégia que foi adotada aqui em São Paulo durante a pandemia, né? De buscar uma parceria com o laboratório chinês lá, foi acertada na tua visão? Você tem Veja bem, o Instituto Butantan tem 100 anos. Isso não é uma política de governo. Isso é uma política de Estado. Você não pode brincar com saúde pública. O Bolsonaro resolveu partidarizar a vacina. Isso é uma loucura. Vacina não tem partido, gente. Desde o século XVIII, você sabe que a vacina... No século XVIII teve briga para saber se a vacina funcionava ou não. Mas acabou a briga. Está provado que funciona. Ou seja, tem mais de 200 anos de tradição. Nós temos um dos planos de imunização mais perfeitos do mundo. Tínhamos, né? Um dos mais perfeitos do mundo. Hoje você tem um presidente sabotando o Plano Nacional de Imunização, que é um patrimônio do governo militar, que ele fica elogiando. Ele é tão despreparado que ele sequer conhece a história do pouco que deu certo durante o governo militar. O plano de imunização data dos anos 70. Ele está botando abaixo um plano que é de reconhecimento internacional. Foi casado Isso não tem nada a ver com partido. Isso não é PSDB, PT. Nada a ver. Isso é ciência. Não se brinca com a saúde pública. Sabin foi casado com uma brasileira, né? E em 75 ele veio aqui justamente para convencer o governo. Veio 3 vezes. Com relação à necessidade de vacinação em massa. Da minha parte, para terminar, Pedro, o PT tomou um não pela cara gigante em 2018. Estive recentemente conversando com o ex-prefeito Gilberto Kassab, que é um observador reconhecido das circunstâncias políticas do Brasil, até pela condição de presidente do partido PSD que ele tem, que ele senta em cima de um monte e observa todos os lados, né? Ele fez essa análise. O PT tomou um não enorme quando o presidente se tornou Bolsonaro e também nos governos estaduais, inclusive quando a presidente Dilma foi candidata a senadora no estado de Minas Gerais. Enfim, o grande voto em 2018 foi não ao PT. Como é que se reverte isso em tão pouco tempo? Na opinião do senhor, que foi candidato ao PT à presidência todos os institutos... e que agora... Eu vou dizer para você. Independentemente disso, deixa eu te falar. Como é que o partido lida com isso? Primeiro lugar, isso já está completamente revertido. O Lula está liderando todas as pesquisas de opinião e nós estamos com candidato em primeiro lugar no Rio Grande do Sul, candidato em primeiro lugar em Pernambuco, candidato em primeiro lugar em São Paulo, que são colégios eleitorais importantíssimos. Edgar Preto, no Rio Grande do Sul, está em primeiro. Marília Humberto Costa em Pernambuco. São Paulo, né, quando o Alckmin deixa a disputa, eu lidero. Quando ele não deixa, a gente está em empate técnico. Então, para aí, né? E o Lula está com 48% dos votos totais. Agora, o que aconteceu em 2018 não vai acontecer de novo. Aquilo que aprontaram, no Poder Judiciário, o que o Moro fez, não vai acontecer de novo. Aquela mentiraiada que fizeram, aquela manipulação e instrumentalização do Poder Judiciário contra um partido político, nada contra combater a corrupção. Eu liquidei 5 máfias aqui em São Paulo quando eu era prefeito. Vocês são testemunha porque eu vim aqui dezenas de vezes falar. Máfia do ISS, quem que liquidou? A minha controladoria que eu criei
máfia do túnel Roberto Marinho, máfia da Feira da Madrugada, máfia da Controlar, máfia do serviço funerário. Se ouve falar de máfia em São Paulo, dessa você não ouve falar mais. Se apareceu novas, eu não sei. Mas as velhas eu liquidei todas. Mas havia uma instalada na Petrobras, independentemente da figura do presidente Lula ter sido punido ou não. Isso, e quem é que descobriu o que estava acontecendo? Foi a Polícia Federal que nós fortalecemos. Qual é a legislação? O partido deveria saber. Qual é a legislação que foi utilizada? A legislação que nós aprovamos. Lei anticorrupção, lei da delação premiada, toda a legislação aprovada nos nossos governos. Agora, o Moro agora tirou a toga, né? Tirou a toga e veio para disputa. E agora ele vai ter que prestar contas do que ele fez. Porque é muito fácil você, com a caneta na mão, ficar fazendo as coisas que ele fez. Agora é ele que foi condenado e ele é que vai ter que responder pelos crimes que cometeu. Então, inclusive perante a opinião pública. Mas só para insistir nesse ponto do Eduardo, o partido pretende fazer uma autocrítica de tudo que apareceu isso nessa... Isso a gente faz todo dia. Eu escrevo artigo todo... O Nelson Barbosa, que foi ministro da Economia, escreve artigo toda semana na Folha de São Paulo. Leia os últimos artigos que ele escreveu. Aqui nós erramos, aqui nós acertamos, aqui não é bem assim... Tá prestando contas o tempo todo. Eu dou entrevista prestando contas o tempo todo. É da natureza da política você prestar contas. E a gente nunca se negou a prestar contas das nossas decisões. Haddad, para a gente finalizar, você confirma a presença no primeiro debate aqui da Band, né? Eu nunca faltei e nunca vou faltar um debate, porque isso é respeito com o eleitor. Para mim, a pessoa que não vai a um debate... institucionalizado, que tem uma tradição, que tem regras claras, pactuadas com as assessorias, o cara que não vai a debate, ele está escondendo alguma coisa. Ele está com medo de quê? Entendeu? Eu nunca faltarei e nunca faltei a um debate. Eu vou a todos porque eu acho que é uma questão de dignidade com o eleitor. Deixa o eleitor decidir bem informado. Ele tem o direito de errar e de acertar, mas é ele. Se ele estiver bem informado, ele vai fazer a coisa certa. Então nós temos que contribuir com a imprensa, com os meios de comunicação, para que o eleitor esteja totalmente ciente das informações necessárias para ele tomar sua decisão. Então você conte comigo para tudo no que diz respeito ao eleitor. Como eu disse, Pedro, em todas as entrevistas, hoje nós fechamos a série, né, ainda dentro do ano de 2021, com os pré-candidatos a governo. Eu teria outras 500 perguntas para fazer, mas conto com a presença do senhor, tanto nesse primeiro debate, como o senhor acabou de confirmar, quanto à frente do microfone da Bandeirantes ao longo do ano. Porque não vai ter Copa do Mundo no mês de junho e de julho, então nós vamos falar de eleição, a Copa vai ser só em novembro, então nós vamos falar de eleição estadual, municipal, estadual e federal ao longo de muito tempo no ano. Eu ainda tenho muitas perguntas a fazer aos candidatos. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Pedro.